Salve, rapaziada! Beleza pura, cartoleiro topzera com vocês na área aí, vamos que vamos! 2026 chegou, rapaziada, e o Cartola com aquela pegada monstra! Vem 2026 Cartola FC, é a mitada que eu quero, é isso aí, rapaziada, vamos que vamos! Rapaziada, primeiramente, peço pra vocês aí que tá assistindo o vídeo do Cartoleiro Topzera e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Cartoleiro Topzera, só isso que eu peço pra vocês. Vamos atingir uma marca de 1000 inscritos esse ano com as dicas do Cartoleiro Topzera? Bora lá, vem com o Cartoleiro Topzera, vai passar as melhores dicas pra vocês. Beleza, rapaziada? Peço a gentileza que se inscreva no canal, tá? Porque vai ter muita coisa boa esse ano aqui. Tenho certeza que as dicas do Cartoleiro Topzera vai ajudar bastante. E outra coisa, galera, vocês ainda que não estão sabendo, tem liga premiada, valendo 500 mil de premiação. Então, se liga, rapaziada. Vamos que vamos, não perca essa oportunidade de ganhar aquela bunfunfa, aquele dinheiro, tá? No Cartola, jogando leve, entendeu? Mesmo assim, você pontuando bem, você tem possibilidade de atingir uma marca e ganhar aí uma premiação de 500 mil que o Cartola tá dando pra nós esse ano aí. Beleza? Rapaziada, bora fazer atualização, coisa rápida mesmo, atualização do time, beleza? Vamos atualizar, esse é o time Cartoleiro Topzera. Vai lá, galera, se quiser mandar convite, pode mandar convite aí e eu aceito aí pra vocês os convites, beleza? Bora lá, escalar, tá? Esse daqui foi o time escalado, tá? Que eu fiz no último vídeo do canal. Vou vender tudo aqui, tá? Vai ter modificação. Vou passar novidades boas pra vocês, beleza? Vou vender tudo aqui e vamos fazer um novo time, fechou? Vou passar rapidinho nos prováveis. Aqui, ó, provável do Cartola, desenvolvido pelo especialista, tá? Do Cartola. Tem também aqui junto o Diegão, tá? Do Cartola News. E tem o Cartodados também faz parte aqui de todo esse processo desses prováveis do Cartola. Bora lá para os jogos, tá? Vai ter o Atlético Mineiro e Palmeiras, um jogo muito difícil, tá? Aqui eu não indicaria quase ninguém por enquanto, tá? Ainda tá muito cedo, jogadores muito caros, tá? Aqui, Internacional e Atlético Paranaense voltando da segunda divisão. Temos o Borré aqui, Carboneiro pode ser uma boa, indicaria muito pra vocês. Ficar esperto com a Aguirre, tá? Que no último jogo, quem jogou aqui na lateral foi o Bruno Gomes, tá? Mas indicaria o Aguirre se viesse pra jogo, tá? Temos aqui o Alan Patrick, batedor de pênalti, que vai estar no time de todo mundo, tá? Mas o Atlético Paranaense, por enquanto, jogando fora de casa, não indicaria pra ninguém, tá? Temos aqui Coritiba, galera. Vou passar as novidades aqui. Gosto muito de alguns jogadores aqui desse time do Coritiba. Josué é um jogadorzaço, tá? Esquerdinha, bagunça, sempre tá participando da parte ofensiva do Coritiba. Esse Ronier aqui é uma baita opção, indico pra vocês aí. É um jogador bem interessante, desarma, finaliza bastante pro gol, tá? Pedro Rocha também é um jogador bem interessante. Temos aqui, do lado do Bragantino, perdeu o John, né? Perdeu o John. Mas eu não indicaria ninguém por enquanto, tá? Aqui temos aqui o jogo de Remo, de vitória contra o Remo. Temos algumas opções bem interessantes, Canta La Piedra, Renato Kaiser, tá? Então vamos ficar bem de olho. Do lado do Remo, não indicaria ninguém, tá? Temos o Fluminense, que é um jogo bem interessante, gosto muito desse jogo. Temos aqui o Serna, o Canóbio aí como um jogador bem interessante, Lúcio Acosta, tá? Então, James, né? Então vamos ficar bem esperto aí, time do Grêmio jogando fora de casa. Temos o Carlos Vinícius, mas tá muito caro, vamos pensar em valorizar e pontuar também, tá, galera? Não vamos soltar a mão nisso não, pontuar e valorizar. Corinthians aqui contra o time do Bahia, eu gosto muito desse jogo aqui. Pode ser que o Yuri Alberto, Memphis Depay e o Garro pode ser uma ótima opção aí para essa rodada, mas não descartaria também o Eric Puga, tá? O Ademir, que é dois jogador muito rápido, que tem possibilidade aí de dar uma mitada pra gente aí também, beleza? Temos o Mateuzinho também, que é um jogador bem ofensivo, então essas são as opções aí, beleza?
Aqui um pouco mais para baixo, né? Temos aí o Chapecoense e o Santos. Eu acho que o Santos, mesmo jogando fora de casa, é favorito. Então eu indicaria muito para vocês aí. Beleza? Temos o Gabigol, tá? Temos o Barreal também, que é uma opção bem interessante. Aqui temos o Igor Vinícius. E na lateral esquerda do Santos, quem joga é Vinícius Lira, tá? É um baita de um jogador. Indico muito pra vocês. Depois eu vou mostrar pra vocês lá no meu time. Mas é um jogador bem interessante. O Escobar perdeu a posição, tá? Só passando pra vocês. E do lado da Chapecoense não indicaria ninguém. Sim, o Jean Carlos é um jogador que tem potencial aí de fazer um golzinho aí. Então, Jean Carlos é um jogador bem interessante também, tá bom? Temos aqui São Paulo e o time do Flamengo, tá? Se vir para jogo com esse time aqui, é totalmente favorito contra o time do São Paulo, indicaria muito. Caleri voltando, tá? Jogando dentro de casa, ele é um jogador bem forte, tá? Mas tá muito caro esses jogadores, então eu vou deixar para próximas rodadas, tá? E aqui tem o Mirassol contra o Vasco, perdeu o Ryan, né? Ryan vai ser envolvido numa negociação. E o time do Mirassol jogando no 1º de maio é muito forte, não perde em casa, então o Mirassol é muito forte jogando contra o time do Vasco, tá? E aqui temos também o Botafogo e Cruzeiro, um jogo que eu não vou se meter. Pode ter o medalhão do Caio Jorge, pode ter também aqui o Santi Rodrigues, mas essas são as únicas opções para vocês aí. Beleza? Bora lá para a escalação. Vou começar, rapaziada, pelo nosso ataque, o nosso poderoso ataque. Se tiver alguma modificação conforme a escalação, a gente vai mudando, tá? Mas vamos começar pelo ataque. Pelo ataque já vou mudar aqui, já vou ir lá para baixo, tá? As melhores opções e os mais baratos tá aqui embaixo. Vou dar as melhores dicas para vocês. Como eu tava dizendo para vocês, Lucas Ronier é um jogador bem interessante, tá? Ele tá entregando, é um jogador que entrega, é um jogador que chuta bastante, finaliza, é um jogador que também consegue fazer as suas roubadas de bolas, é cometida muita falta em cima dele, tá? Então precisamos ficar muito esperto nesse Ronier. Um pouquinho mais para cima aqui, galera, temos o Renato Kaiser, gosto muito jogando dentro de casa com o time do Remo, voltando da 2ª divisão. Então indico muito para vocês, é batedor de pênalti, tá? Vamos ficar muito esperto nisso daí, isso vale muito para nós, é informação privilegiada, tá? Então vamos ficar muito esperto aí. Um pouquinho mais para cima aqui, temos o Vitinho, tá? Ninguém tá falando do Vitinho, mas o Vitinho pode ser uma opção bem interessante, gosto muito, tá? Vamos pensar muito bem. O Alisson também pode ser uma boa? Pode, indico muito pra vocês aí também. Um pouquinho mais pra cima, temos o Canóbio, Borré, gosto muito dessas duas opções, tá? Um pouquinho mais pra cima aqui, galera, também gosto do Gabriel, Gabigol e o Carboneiro, também pode ser uma boa. Gabriel, galera, é uma boa pra rodada, tá? Contra o time da Chapecoense, que sofre bastante. Carboneiro pode ser uma boa. E o Serna, tá? Eu acho que até o Serna e o Eric Pulga aqui, no máximo, pode ser as opções mais interessantes para a primeira rodada, para você pensar em pontuar e também em valorizar, tá? Então, começando por aqui, eu vou estar colocando aqui o Serna, tá? Gosto muito do Serna para essa rodada. Vou fazer uma modificação, tá? Vou colocar minha segunda opção no Gabriel, tá? O Gabigol, tá? Jogou agora contra o Corinthians, fez um gol de falta. E minha terceira opção, eu tô em dúvida. Vou mostrar pra vocês que eu gosto muito do Borré, tá? Gosto muito do Borré, eu acho que uma pecinha do Internacional é muito interessante. E o técnico do Internacional bancou o Borré, falou que ele vai ir pra jogo, tá? Então eu acho que pode ser uma ótima pra rodada. Vou estar colocando o Borré, tá? Vou estar colocando o Borré. E vou colocar o reserva de luxo, galera. Presta atenção. O meu reserva de luxo vai ser uma aposta, tá? Vou estar colocando o meu reserva de luxo aqui no Ronier, galera. Tô em dúvida entre o Ronier e o Renato Kaiser. Ah, mas pode ter mudança. E essa mudança vai estar lá no Instagram, tá? Underline, Cartoleiro Topzera. Vai estar o time atualizado lá no Instagram, beleza? Então essa é a minha dúvida, galera. Já tô passando pra vocês entre Renato Kaiser e Ronier no time do reserva de luxo, beleza? Ah, por enquanto, eu vou ir com o Ronier aqui, tá? Mas pode ter mudança. Mas o Ronier vai estar no nosso reserva de luxo até o momento, beleza? Meio de campo, rapaziada. Vamos descer aqui, ó.
do Carrascal, eu gosto do Carrascal pra baixo, eu gosto, tá? O Carrascal tá caro, tá? Precisa de bastante pra valorizar, mas eu acho que pode ser uma opção bem interessante jogando contra o São Paulo. Ele joga como um ponta, tá? Vou permanecer com o Carrascal no time, tá? Vou colocar o Carrascal contra o time do São Paulo, só ficar esperto se ele vai pra jogo. Gosto muito do Barreal também, é uma opção bem interessante, está valendo 2 cartoletas, mas já coloquei um jogador aqui com uma cartoleta alta aqui, 13 cartoletas, não vou colocar mais, tá? Mas eu acho que o Barreal é uma ótima opção jogando contra a Chapecoense. Um pouquinho mais para baixo, galera, tá? Um pouquinho mais para baixo. Gosto também aqui do Martinelli do Fluminense, tá? Custando 9 cartoletas, eu acho que pode ser bem interessante. Tava falando para vocês aí, o Santiago Rodrigues também é uma boa, não sei, deixa eu ver quantos que ele tá custando de cartoleta. Santiago Rodrigues. Vamos passando, eu vou falar pra vocês, tá bom? Lúcio Acosta também, gosto muito do Lúcio Acosta, tá? Do time do Fluminense, é um jogador que participa muito da parte ofensiva do time. Então gosto muito do Lúcio Acosta. Mas vou estar colocando aqui, galera, o Alan Patrick, tá? O Alampa é um jogador que só vai pontuar se participar de gol, tá? Porque não tem scout. Mas bate pênalti, bate escanteio, bate falta. Então é um jogador que tem que estar no seu time pra proteger o seu time. Beleza? E o outro meia que eu vou colocar, tô muito em dúvida, gosto muito do Lucas Mugni, tá? Gosto muito do Lucas Mugni. Vamos ver um pouquinho mais pra baixo. Cantalapiedra, gosto muito, tá? Do Cantalapiedra, tá? Gosto muito, indico muito pra vocês aí, tá? Um pouquinho mais pra baixo. Josué, galera, esse é um jogador muito interessante do Coritiba, meia esquerdinha, joga na ponta, joga no meio, participa muito do jogo e essa vai ser minha terceira opção, vai estar no nosso time, tá? Vamos ficar muito esperto. Você que tem dúvida do Josué, vai lá, coloca Josué lá no Google, tá? Eu sei que você vai ver qualidade nesse jogador. É um jogador que tem potencial, bate falta, se eu não me engano ele bate o pênalti, então vamos ficar muito esperto, é um baita de um jogador, gostei muito de ver o jogo dele do Coritiba aí na última rodada, tá bom? Gostei muito mesmo. Um pouquinho mais para baixo temos aí o Neto Moura, tá? Pode ser uma boa também, bem baratinho, tá? E o Jean Carlos aqui da Chapecoense, também um jogador que tem potencial, beleza? Essas são as opções, galera. No banco de reserva, vou estar colocando aqui. Vou estar colocando aqui o. Vamos ver. No banco de reserva. Eu vou estar colocando. Ó, tem umas opções interessantes também para o banco, tá? Temos que escolher bem mesmo o nosso time. Vou estar colocando o Neto Moura. Beleza? Vou colocar o Neto Moura aqui do time do Mirassol. Pra nossa lateral, galera, vou já descer aqui pra baixo, tá? A partir de 8 cartoletas, aqui ó, de 9 cartoletas pra baixo, tá? Então eu indicaria pra vocês de 9 cartoletas pra baixo. Não indicaria o Vitinho, tá? Eu acho que o Vitinho é um jogador que tem um jogo muito perigoso, muito difícil, tá? Samuel Xavier tá numa pegada, é um jogador que é muito ofensivo, tá? Aparece muito na área. Então o Samuel Xavier pode ser uma boa, tá? Um pouquinho mais pra baixo aqui, gosto do Varela. A nossa primeira opção aqui, galera, gosto muito do Igor Vinícius, tá? Gosto muito do Igor Vinícius. Um pouquinho mais pra baixo, gosto do Ramon. O Aguirre também é um jogador bem interessante. Mas vamos ficar esperto que o Aguirre na última rodada não atuou, tá? Quem jogou no lugar dele na lateral direita foi o Bruno Gomes, tá? Foi o Bruno Gomes, então vamos ficar muito esperto. Ramon, um jogador muito ofensivo, tá? Gosto muito. Daniel Borges, se você quiser ter uma pecinha aí do time do Mirassol. Mas minha primeira opção vai ser ele, Claudinho, tá bem baratinho, 4 cartoletas. Jogando contra o Remy, eu acho que pode ter potencial de imitar, tá? E a minha segunda opção, galera, Vinícius Lira.
uma baita opção, um jogador muito ofensivo, tá? Ganhou a vaga do Escobar, é um jogador novo, tá? Desarma bastante e participa das partes ofensivas do Santos, tá? Eu acho que é muito importante você dar uma averiguada, dar uma olhada nesse jogador. É um jogador bem interessante. Com 3 cartoletinhas já vai estar valorizando bem. Se pontuar 5 já vai começar a valorizar, tá bom? Só de entrar em campo ele já está começando a valorizar. E esse vai ser minha segunda opção, tá bom? Na lateral. Mas o Igor Vinícius também é um jogador muito interessante, tá? Indico muito para vocês. Então vamos para nossa zaga, que é a parte mais difícil que tá tendo aqui. Eu acho que tá tendo dificuldade de escalar zagueiro, tá? Indico o Bruno Fux, tá? Bruno Fux é um jogador interessante, só que precisa bastante para valorizar. Minha primeira opção vai ser o James, né? O jogador votado contra o zagueiro mais barato do Cartola, tá? Indico para vocês o bom e o barato. Mas a minha segunda opção, eu tô em dúvida, galera. Gosto do João Vitor do Mirassol, gosto do William Machado, não gosto da zaga do Santos, tá? Mas gosto do William Machado. Um pouquinho mais pra baixo, galera, vamos ficar esperto. Tem o Juninho, tá? Mas não sei se joga Juninho ou Félix Torres, tá? É o contratado do Internacional, vamos ficar muito esperto. Gosto do Zé Marcos, tá? É um jogador bem interessante. E barato, tá? Bom pra essa pegada. Gosto aí também um pouquinho mais. Aqui, esse Teran é um jogador bem interessante, tá, galera? Só que contra o Inter fora de casa eu não indico por enquanto, tá bom? Mas eu acho que eu vou fechar a zaga, galera, com o jogador do Mirassol, o William Machado. Tá baratinho, tá bom pra valorizar. E a primeira rodada tem que valorizar e tem que pontuar também. Então vamos fazer aquela mescla legal, beleza? O nosso goleiro, galera, o nosso goleiro é aqui pra baixo, tá? Eu acho que é daqui, ó. Do Pedro Morisco até o goleiro da Chapecoense, Rafael Santos. O nosso goleiro vai ser... Eu vou colocar o Pedro Morisco por enquanto, mas gosto muito do Gabriel e do Walter, tá? É dois jogadores muito interessantes. Indico muito pra vocês aí. Beleza? Mas o nosso primeiro jogador aqui no gol vai ser o Pedro Morisco. E no banco, galera, vou estar colocando o Walter, beleza? Acho que o Walter, entre os bons e baratos, foi o mais votado. E ele tem potencial também de imitar, beleza? Vamos colocar o nosso reserva na zaga. Vou estar colocando aqui o Juninho até o momento, tá? E na lateral, galera, eu vou colocar aqui o jogador do... O jogador do Atlético Paranaense, mas eu acho que o Vinícius Lira vai jogar, então ele não vai entrar. Só para não deixar vazio. E o nosso técnico, eu vou colocar o técnico do Mirassol. Mas aqui, fica a dica para vocês. Gosto muito do técnico do Internacional e o Jair Ventura, tá? Gosto muito. E correndo por fora, o Fernando aqui, Fernando Seabra, é isso? Do time do Coritiba, tá bom? Mas eu vou ir com o Rafael Guanais, beleza? Galera, você tá vendo o vídeo e ainda não é inscrito no canal do Cartoleiro Topzera, por favor, me ajude. Se inscreva no canal do Cartoleiro Topzera aqui, ó, e vem imitar comigo. Tô dando as melhores dicas pra vocês, sendo transparente com vocês, passando sempre as melhores dicas pra vocês mitar na rodada, tá? E como na primeira rodada precisa valorizar, tô passando as melhores dicas também pra você valorizar e pontuar. Beleza? Só isso que eu peço pra vocês, me ajuda muito, beleza? Pra nossa capita, o nosso capitão pra rodada, galera, tô muito em dúvida, gosto do Serna, Gabigol, aqui o trio de ataque gosto muito pra capitão, e correndo por fora aqui, temos aqui o Josué, que eu gosto muito do Josué pra essa rodada. Mas como o nosso reserva de luxo vai estar no ataque, o nosso capita pra rodada vai ser ele. Gabigol, vai ter gol do Gabigol. Vou colocar a faixa no Gabigol até o momento. Ele vai estar de capita no nosso time. Nossa escalação tá com Pedro Morisco no gol. Nas lateral, Vinícius Lira e Claudinho do Vitória. Na zaga, James e William Machado. No meio de campo, Carrascal, Alan Patrick e Josué do Curitiba. E no ataque, Serna, Borré
e Gabigol de capitão. Gostou desse time, rapaziada? Se inscreva no canal. Não se esquece de se inscrever, curte, compartilha, só isso que eu peço pra vocês. Cartoleiro Topzera com vocês na área sempre. Tamo junto, boa sorte e valeu, rapaziada!